Olá, tudo bem? Que Deus esteja convosco, tá? Tenha estado bem, né, no Natal e melhor ainda no final de ano, que é a transição para um ano com muitos sonhos, muitas alegrias. Que Deus abençoe você, não esquecendo que a paz que nos move é a paz de Deus, porque nesse mundo temos aflições, tribulações, mas confie em Deus. Ele diz essas palavras, não são minhas, são de Deus, né? E não se turbe o vosso coração, creia em Deus, tá certo? São palavras divinas, mas que Deus esteja contigo em qualquer lugar, em qualquer situação que você estiver. Olhe o lado positivo, como Paulo olhou, né? Mesmo nas grandes tribulações. Vamos orar? Hoje nós estaremos fazendo aqui o comentário da lição de segunda-feira. Vamos ser bem rapidinhos. São 7 dias, mas a gente só comenta segunda-feira para colocar. Se vocês quiserem que eu comente todos os dias e coloque no YouTube, então vocês vão lá nos comentários e conversam, se estiver agradando a vocês, tá bem? Tá? Existem outros professores, né, outros comentaristas, né, da Igreja Adventista que fazem esse trabalho muito bem. Então, eu só comento segunda, porque aí nós colocamos no grupo da sala de aula, tá bom? Na sala da escola sabatina. Vamos falar com Deus? Vamos? Querido Deus, obrigada por tudo que faz por nós, por esse momento lindo que estamos aqui, Senhor, comentando sobre a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos dando a Tua sabedoria e a Tua interpretação. Em nada comentando sobre nós mesmos e em nada falando sobre o que achamos, pois nós não sabemos da Tua grandeza, nós não temos capacidade de fazer esse trabalho sem a Tua dependência, sem o Teu Santo Espírito fazendo por nós. Por isso, nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para falar como para ouvir, e principalmente para aprender, e ainda melhor, para colocar em prática, através dos Teus mártires do passado. Nós te agradecemos através dos Teus heróis do passado. Nós também te agradecemos e aprendemos com todos eles, pelo amor de Jesus. Nós pedimos e já te agradecemos. Obrigada por todas as bênçãos que nos tem dado nesses momentos festivos, Senhor. Amém. Então, vamos lá, né? O verso que a gente chama para memorizar, mas que a gente chama, porque antigamente era verso áureo, nós chamamos de verso para memorizar. Seria assim, ó. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses capítulo 4, verso 4. Aí nós dizemos 4:4, ok? Eu estou falando, o pessoal da escola sabatina conhece, mas outros que porventura estiverem acessando esse vídeo, precisa saber, tá bom? Ou se já sabe, melhor ainda. Um beijo. Vamos lá, né? Para o dia de segunda-feira. Segunda-feira vem com o título Paulo em algemas. O que isso quer nos dizer? Né? Algemas é uma forma de prisão, né? Paulo em algemas, 29 de dezembro, segunda-feira. Então, nós vamos comentar sobre Paulo, né? Vamos lá. Paulo, que tem vários livros na Bíblia, no Novo Testamento, Romanos, Tessalonicenses, Filipenses, por aí vai. Ele
esteve em muitos aspectos sofridos na vida dele. É porque ele descobriu Jesus, né? E amou Jesus. E por aí, antes dele ter essa descoberta, ele era perseguidor do povo de Deus, né? Dos cristãos. Mas é porque ele acreditava de outra forma. Ele era fiel no que ele cria. E quando ele descobriu, no caminho a Damasco, descobriu Jesus, Jesus conversou com ele, por incrível que pareça, e ele ficou cego por alguns dias, acho que foram 3 dias. Então, nesse momento, ele se converteu. Ele decidiu amar a Deus, porque ele conheceu, né? Ele passou da água para o vinho. Ele aceitou a palavra de Jesus. E ele enfrentou muitas provações e tribulações enquanto ele espalhava a mensagem de salvação. Também foi dificuldade para ele, no momento que ele descobriu Jesus, foi difícil para ele ser aceito no grupo, porque muitos tinham medo dele, e ele participava, né, dos perseguidores, que ele era conhecido, temido por perseguir as pessoas, por prender as pessoas, e participar até de suas mortes, assim como prendendo, né, ele era uma força no exército, né, por assim dizer, dos que perseguiam os filhos de Deus. Então, mas sendo aceito, aí, como se diz por aí o ditado, né, o feitiço virou contra o feiticeiro. Agora ele estava nas mãos dos que antes eram seus colegas de perseguição, agora ele estava sendo perseguido como todos os outros que ele perseguiu e que muitos deles morreram. Tipo Estevão, né? Que morreu, foi o primeiro, né? O primeiro mártir, que morreu quando ele estava desse lado escuro da vida dele, né? Sem conhecer. Bem, e quando ele começou a enfrentar as perseguições, ele sofreu as tribulações por espalhar a mensagem de salvação, assim como nós estamos fazendo, né? Hoje eu estou no momento em que estamos aqui tentando fazer o trabalho que é de Deus, um trabalho missionário, um trabalho de mensagem de salvação para todos aqueles que querem a vida eterna e que querem a justiça de Deus, porque sabe que já está cansado e que esse mundo não tem condição de continuar como está, e que crê que Jesus voltará, e voltará em breve. Por esses, nós estamos trabalhando e fazendo o papel de missionário, como Paulo. Paulo foi perseguido de forma brutal, né, como na época. Hoje somos também, mas no Brasil ainda temos oportunidade de liberdade religiosa, por assim dizer, né, entre aspas. Então, voltando ao assunto, com exceção de Jesus, poucos suportaram tanto sofrimento quanto Paulo, por causa do Evangelho. A lista de dificuldades enfrentadas por ele merece um cuidado, consideração e reflexão. Essas dificuldades incluem, olha só o que Paulo sofreu: tribulação, angústia, perseguição, fome, sede, nudez, espada, espancamento, falta de moradia, insulto, calúnias, perplexidades, privações, açoites, tumultos, labutas, noites sem dormir, jejuns, castigos, dor,
pobreza, humilhação, apedrejamento, naufrágios, viagens frequentes, etc. Veja todas os infortúnios que Paulo passou. Além disso, ele sofreu situações de risco de morte em diversas formas, por afogamento, assalto, tanto do seu povo quanto dos gentios. Como eu disse para vocês, ele agora ficou no meio dos dois lados. Aflições na cidade, no deserto, no mar, etc. Os sofrimentos de Paulo também incluíam enfermidades, fraqueza, além de desafios de cuidar das igrejas. Então, obviamente, as prisões também não podem ser ignoradas. Se você for comparar Romanos 8:35, 1 Coríntios 4:11, 2 Coríntios 4:8, 9, 6, 4, 5, 9 e capítulo 11, 23 a 29, 12, 10, Efésios 4, 1. A vida de Paulo esteve longe de ser fácil, Mas eu não vou ler todos esses versos, porque senão a gente vai alongar muito e não é esse o objetivo. É só um comentário e se você ler todos esses versos, capítulos e esses livros, você vai entender, mesmo que você ainda não entenda muito e não tenha se debruçado muito sobre a leitura de Paulo. Então, vamos respirar fundo, para entender melhor o que Paulo passou, o que os filhos de Deus também passam um pouco em menos sofrimentos hoje, nesse aspecto brutal que Paulo sofreu. Agora, vamos aqui fazer umas perguntinhas e responder, para ficar assim, resumindo bastante a história. Ok? Vamos lá. Enquanto ele estava em Macedônia, Paulo mencionou ter enfrentado as prisões, que vocês já sabem, a gente já comentou sobre isso. Certo? Me vem aqui uma pergunta interessante. Como Paulo conseguia suportar tanta coisa? Como você consegue suportar se você já é perseguido, de certa forma, por amar a Jesus? Então, como você consegue suportar as provações? E a resposta mais óbvia, que a Bíblia mostra, é o foco. Qual o foco dele? Qual o seu foco? Por que você consegue suportar tanto na família, no trabalho, na escola, no seu meio social, na sua mente, o inimigo atacando você com seus próprios pensamentos, que você já está longe deles e você fica pensando coisas que você já sabe que não é o que você quer pensar. Então, quem está colocando isso na sua mente? A gente sabe, a resposta é o inimigo de Deus. E a gente não pode se martirizar por isso. Tem que ser forte e pedir a Deus para afastar esses pensamentos de você. Para Deus te dar saúde física, mental e espiritual. Para você ter a força de Deus e a sabedoria dele. E a morada dele em sua vida, na sua mente, o Espírito Santo. Tá certo? Seus pecados, quando convertidos, são cancelados, são apagados. Tudo que ficou para trás, ele já não existe, Deus já não lembra mais. Então, por que você está pensando nessas coisas? Isso não vem de Deus, tá bom? Então, se você for ler
A resposta de 2 Coríntios 4, 7 a 12 na Bíblia, né, a resposta seria pelo foco. Por mais difícil que fossem as circunstâncias que Paulo estava vivendo, ele sempre conseguia observar o lado positivo do que ele estava vivendo. Isso dava a ele força para ele suportar as pressões, mesmo enfrentando todos os ataques de Satanás, como nós hoje estamos enfrentando os ataques de Satanás. Ele, Paulo, tinha a certeza de que Deus não o havia desamparado. E você e eu também temos que ter essa certeza. Deus não nos desampara. A situação pode ser terrível. Pode ser situação de morte. Paulo mesmo foi morto. Foi decapitado, né? A maioria dos discípulos de Jesus foram. Só quem não foi João. Porque ele escreveu o Apocalipse, né? O livro da Revelação. Então, veja, mesmo sendo em todas as situações, ou de morte por doenças que nós chamamos de naturais, que de naturais não tem nada, né? Por alguma doença, ou mesmo por algum crime, alguma coisa aí que pode nos acontecer. A terceira pergunta, no caso sendo segunda-feira, eu li a segunda, agora a terceira ou a primeira e a segunda, se for ver só por segunda-feira, mas é melhor dizer a segunda, foi lido, né? Qual era o foco de sua vida. Então, era Deus, é evangelizar. O foco dele era fazer esse trabalho, ele era um servo do Senhor. Ele se dispôs e se entregou integralmente, como disse a lição do passado, e fielmente a Deus. Ok? Então ele suportou todas essas provações e prisões e até mesmo a morte. E ele sabia que ia morrer. Ele disse que ele já não vivia mais em si mesmo, mas que Deus vivia nele. Olha que coisa mais linda, né? Quais são, agora a última pergunta de segunda, quais são os recursos espirituais que Paulo tinha para enfrentar as dificuldades? Ele tinha algum recurso? Ele tinha algum recurso espiritual? Quais? Qual recurso espiritual eu e você tem hoje, agora, nesse momento? Você está sofrendo? Está se separando de alguém? Você, do seu esposo ou da sua família, né, de alguma forma, ou por algum objetivo maior que você sente que é necessário. Então, se você está passando por momentos muito difíceis na sua vida, mesmo sendo cristão, mesmo sendo amando a Deus, todos nós passamos por problemas. Não existe um ser humano que não tenha problemas. Né? Pode ser rico, famoso, pode ser de qualquer pessoa, ou todas as pessoas enfrentam problemas. Então, quais são os recursos naturais que você tem para enfrentar essas dificuldades? Você já parou para pensar nisso? Hein? O que seria? Qual seria? Quais seriam? Hein? Me diz, talvez uma Fátima na vida, um José, um João, né? uma Vera, um Marcelo, um Marcos, uma Iris, um Gustavo, um Beni, um Ricardo. Quais são as dificuldades que você vive na sua vida hoje? E quais são os recursos que você tem, os recursos espirituais, assim como Paulo tinha? A resposta estaria em segunda... Acho que é... Peraí, deixa eu ver aqui.
2 Coríntios. Tá cheirando, né? Então é 2 Coríntios, capítulo 6, versos 3 a 7. O apóstolo Paulo descreve a conduta exemplar dos ministros de Deus, enfatizando a pureza, a paciência, o amor e verdade em meio às tribulações. Tá bem? Meus irmãos queridos, exatamente, somos tentados a olhar para as circunstâncias que enfrentamos ou para fraquezas e fracassos e desanimar. Nesses momentos, precisamos nos lembrar das ferramentas extraordinárias que Deus nos deu para enfrentar o mal. Uma das mais importantes é a própria Bíblia. A palavra da verdade, 2 Coríntios 6, 7, pois nela aprendemos com erros e acertos de outras pessoas. Além disso, o Espírito Santo nos torna eficaz e o que foi realizado pelo Redentor do mundo é por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino. Mas será que a gente observa isso? Será que a gente vê dessa forma? É bom acordar, né? Para vencer toda a tendência hereditária que nós temos. E essas tendências que nós temos geralmente são cultivadas para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja, na sua vida. O Cristo deu seu Espírito como poder divino para vencer as nossas tendências que nós temos más, ok? E assim gravar o caráter dele na nossa vida. Só assim nós podemos vencer o mal. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê paciência, nos dê amor. E se você precisar de Deus, você precisar, né? É retórico, né, isso? Você precisa, mas se você quiser viver a sabedoria dele, se debruçar sobre ele, amá-lo, conversar com ele, pedir a ele para te dar sabedoria, fé, e ele vai ter todo prazer. Pedir perdão pelos seus erros. Todos nós erramos, todos nós pecamos, né? Então, Deus, ele é fiel, justo e bom para nos ajudar, porque ele já prometeu isso várias vezes. Basta você conversar com ele, basta você pedir perdão pelos seus erros, a gente chama de pecado, né? Que ele prontamente vai te ouvir, porque ele te ama, porque você é filho dele, filha dele, e ele te ama, e ele sabe, porque ele teve como ser humano entre nós, ele foi crucificado por nós, e melhor do que ele não existe, além do que ele é nosso Criador, nosso Deus, todo-poderoso Senhor. Então, você tem tudo para ser feliz, eu e você. Como eu disse, não a paz que o mundo dá, não a felicidade que o mundo dá, mas a paz nele. Por quê? Porque esse mundo é temporário, porque nossa vida é temporária, porque nós passamos por tudo isso, porque nós precisamos aprender, e ele já deu de graça a sua própria vida para substituir por você, pelos seus pecados. Então o Pai não vai ver você, mas vai ver Cristo em você, e aí você está livre do pecado, porque ele vai substituir os seus pecados pela graça do seu Filho.
assim, porque Jesus pegou os nossos pecados e nos deu a graça dele. Tá? Então é só viver no espírito de santidade de Deus. Que Deus abençoe você, seja feliz, tá bom? Até a próxima segunda. Se eu não estiver na próxima segunda, aí na outra a gente volta aqui, tá bom? Se você quiser que eu faça todos os dias da semana ou todas as segundas-feiras, é só pedir aqui na descrição, fazer ou nos comentários, né? E aí a gente se esforça para que você tenha esse canal sempre falando as suas necessidades, esclarecendo, te ajudando da melhor forma possível, deixando Deus falar aqui, viu? Um beijo no seu coração. Tchau!